Checleset Bay, Colômbia Britânica, 1979. O fundo do mar ao longo da costa noroeste da ilha de Vancouver era um deserto. Mergulhadores que desciam até lá relatavam a mesma cena exata todas as vezes. Rosa, apenas rosa. As rochas estavam cobertas por um tapete espesso de ouriços do mar, que se estendia até onde a luz subaquática conseguia alcançar. Nenhuma alga, nenhuma cobertura marrom oscilante, nenhum peixe cruzando as folhas. Havia apenas dezenas de milhões de criaturas espinhosas, do tamanho de um punho, cobrindo cada superfície e devorando absolutamente tudo. As lontras marinhas estavam completamente desaparecidas da Colômbia Britânica há exatamente 40 anos. A última delas havia sido morta em 1929. E nessas 4 décadas sem um predador para mantê-lo sob controle, os ouriços do mar transformaram um litoral vivo em um cemitério subaquático. Foi então que o governo dos Estados Unidos anunciou que iria detonar uma bomba nuclear sob a ilha de Amchitka, no Alasca. E em uma cadeia de eventos que absolutamente ninguém planejou, esse anúncio transformaria todo um ecossistema oceânico a milhares de quilômetros de distância na costa do Pacífico. Biólogos no Alasca correram contra o tempo para mover a população local de lontras marinhas para fora da zona de perigo. Alguns desses animais foram oferecidos ao Canadá. Agências de vida selvagem canadenses e americanas aceitaram o acordo. Naquele primeiro ano, um pequeno grupo de lontras foi libertado na Baía de Checleset, e o programa continuou ao longo de 3 lançamentos até 1972, totalizando 89 animais inseridos nas águas da Colômbia Britânica. Ninguém na época entendia o que estava prestes a acontecer com o fundo do mar sob aquelas baías. O que os cientistas encontraram quando voltaram para observar mudaria para sempre a maneira como os ecologistas entendem os sistemas oceânicos. Se você quer histórias sobre o mundo vivo reescrevendo as próprias regras, inscreva-se no canal. Existimos exatamente para isso. Aqui está o problema sobre o qual quase ninguém fala. A lontra marinha não desapareceu da Colômbia Britânica por falta de sorte ou por causas naturais. Ela foi caçada até a extinção local por causa de sua pelagem, e as consequências da perda desse predador foram tão profundas na cadeia alimentar que os impactos duraram mais de um século. Antes do contato com os europeus, as lontras marinhas habitavam toda a borda do Pacífico Norte, do Japão até as Ilhas Aleutas, descendo por toda a costa da América do Norte até a Baixa Califórnia. Comunidades indígenas viveram ao lado delas por milhares de anos, pescando e colhendo moluscos em águas que eram mantidas em perfeito equilíbrio pela predação das lontras. As primeiras nações litorâneas da Colômbia Britânica entendiam a lontra como parte essencial do ritmo do mar. Sua presença era ordinária. Sua ausência era simplesmente inimaginável. A realidade perdida desse litoral era de uma riqueza que hoje pareceria fantástica. Antes da devastação, a costa da Colômbia Britânica abrigava florestas subaquáticas densas e vibrantes, onde o topo das algas flutuava na superfície como tapetes dourados. Sob essa cobertura, milhares de espécies coexistiam. Peixes de rocha encontravam berçários seguros entre as estruturas vegetais. Cardumes massivos de salmões usavam os canais sombreados como refúgio contra predadores. E crustáceos colonizavam cada centímetro do substrato. As comunidades indígenas das primeiras nações, como os Nu-Chanut, manejavam esses recursos há milênios. O equilíbrio econômico e ecológico dependia da integridade desse sistema. As lontras regulavam a população de herbívoros, garantindo a abundância de peixes e mariscos que sustentavam a alimentação, a cultura e o comércio nativo. No entanto, a chegada do comércio marítimo de peles no século XVIII alterou essa dinâmica de forma sistêmica e implacável. Navios russos, britânicos e americanos começaram a explorar a costa a partir de 1740.
A motivação era puramente econômica. A pelagem da lontra marinha é única no planeta, possuindo entre 100 mil e 200 mil fios de cabelo por centímetro quadrado, a maior densidade pilosa do reino animal. Sem uma camada de gordura para se aquecer nas águas gélidas, o animal evoluiu para ter essa barreira térmica perfeita. Para os comerciantes, essas peles tornaram-se ouro macio. Uma única pele era vendida por fortunas nos mercados de Cantão e da Europa. Cada capitão operava sob uma lógica de mercado racional de curto prazo. Se ele não capturasse o animal, o navio concorrente o faria. Quando o Tratado de Preservação e Proteção das Focas e Lontras do Pacífico foi assinado em 1911, proibindo a caça comercial, restavam apenas entre 1.000 e 2.000 animais isolados no Alasca. Na Colômbia Britânica, a destruição foi total. O último indivíduo documentado na região foi morto a tiros em 1929, na extremidade norte da ilha de Vancouver. A engrenagem econômica havia completado seu trabalho, mas o custo invisível estava apenas começando a ser cobrado no fundo do oceano. Sem o predador do topo, a mecânica da degradação ecológica desmoronou em uma reação em cadeia avassaladora. Os ouriços do mar são comedores vorazes de algas. Eles se fixam na base da haste central da planta e a cortam como uma motosserra na raiz, fazendo com que toda a estrutura flutuante se desprenda e morra. No ecossistema original, os ouriços permaneciam escondidos nas fendas das rochas, comendo apenas os pedaços de algas que se soltavam naturalmente, pois se saíssem em campo aberto, seriam devorados imediatamente pelas lontras. Sem essa ameaça, a população de ouriços explodiu de forma exponencial. Eles saíram das fendas e marcharam pelo fundo do mar em frentes densas e destrutivas, dizimando florestas inteiras que existiam há milhares de anos. O resultado foi o surgimento dos chamados desertos de ouriços, extensões quilométricas de rocha nua e estéril, pintadas apenas pelo rosa-choque de milhões de carcaças espinhosas famintas. A perda econômica e cultural subsequente atingiu diretamente as populações costeiras. Sem as florestas de algas, os peixes perderam seus habitats de desova. O colapso ecológico afetou a cadeia alimentar até o topo. Águias ficaram sem presas fáceis e mamíferos marinhos maiores perderam fontes de alimento. Paralelamente, nas décadas seguintes, os humanos adaptaram-se ao deserto criado. Os próprios ouriços e os moluscos que se proliferaram na ausência da lontra viraram base para novas indústrias pesqueiras comerciais altamente lucrativas. No final dos anos 1960, a crise atingiu o ponto máximo. O ecossistema estava preso em um estado de degradação estável. Cientistas acreditavam que o dano era irreversível, pois a escala da destruição cobria milhares de quilômetros de costa, e os métodos tradicionais de engenharia ambiental humana seriam caros demais e logisticamente impossíveis para limpar o fundo do mar manualmente. Parecia uma armadilha definitiva. O equilíbrio natural fora quebrado, e a costa estava condenada a permanecer um deserto rosa para sempre. A reviravolta começou com uma aliança que ninguém poderia prever. No final da década de 1960, a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos precisava realizar testes nucleares subterrâneos na ilha de Amchitka, no Alasca, o que gerou protestos massivos de ecologistas preocupados com a extinção total das populações locais de lontras marinhas. Diante da pressão pública, uma coalizão inédita se formou entre militares americanos, biólogos do Alasca, o governo federal do Canadá e autoridades da província da Colômbia Britânica. Antigos opositores sentaram-se à mesma mesa. A agência nuclear financiou aviões de carga militar para transportar os animais, enquanto cientistas canadenses assumiram o risco logístico de recebê-los em águas onde a espécie não existia há 40 anos. O ponto focal dessa operação histórica ocorreu na remota baía de Checlezet,
na costa noroeste da ilha de Vancouver, entre 1969 e 1972. Em total de 89 lontras marinhas foram capturadas, transportadas em caixas com gelo para manter sua temperatura corporal estável e soltas nas águas dominadas pelos ouriços. Uma pesquisadora em particular testemunhou o início do impacto real dessa reintrodução. Jane Watson, ecologista marinha da Universidade da Ilha de Vancouver, começou a monitorar esses locais a partir de 1987. Ela realizou milhares de mergulhos ao longo de décadas para registrar o que acontecia sob a superfície. Watson documentou em suas notas de campo a transição drástica. Ao submergir nas enseadas inicialmente, ela deparava-se com um cenário saturado de ouriços rosados, grudados uns aos outros. Anos depois, ao retornar aos mesmos pontos exatos, colonizados pelas lontras, ela registrou que o mundo subaquático mudava repentinamente do rosa para o marrom. O metabolismo das lontras impulsionou uma surpresa ecológica que superou todos os modelos matemáticos dos cientistas. Lontras marinhas não possuem gordura corporal. Elas dependem exclusivamente de sua pelagem espessa e de uma taxa metabólica altíssima para sobreviver na água gelada. Um indivíduo adulto precisa consumir diariamente entre 20% e 25% de seu próprio peso corporal em alimentos. Para um macho de 45 kg, isso significa capturar e devorar cerca de 10 kg de invertebrados todos os dias. Os ouriços do mar, lentos e abundantes, eram o alvo perfeito. A velocidade da resposta da natureza chocou os pesquisadores. Em vez de uma recuperação gradual ao longo de décadas, a densidade de ouriços desmoronou em poucos meses nas áreas de alimentação das lontras. Os ouriços sobreviventes mudaram seu comportamento de forma radical, abandonando os campos abertos e escondendo-se profundamente nas fendas das rochas para escapar da predação, alimentando-se apenas de detritos flutuantes. Essa mudança comportamental abriu a brecha que as algas precisavam. Livres da pressão dos herbívoros, as florestas de macroalgas explodiram. Pesquisas de doutorado baseadas no mapeamento de dezenas de locais na ilha de Vancouver revelaram que as florestas de algas nas áreas com presença de lontras tornaram-se quase 20 vezes maiores do que nas áreas sem o predador. O motivo técnico para esse crescimento massivo era a profundidade. Sem ouriços para pastar na encosta rochosa profunda, a fronteira das algas desceu em direção ao fundo do mar, colonizando novas áreas até o limite da penetração da luz solar. No entanto, o projeto enfrentou forte oposição, baseada em argumentos socioeconômicos reais. Pescadores comerciais de mariscos e comunidades locais das Primeiras Nações, como as da região de Quilquot, viram seus meios de subsistência ameaçados. Nas décadas de ausência das lontras, indústrias inteiras haviam se consolidado em torno da coleta de ouriços do mar, caranguejos e moluscos valiosos, que proliferavam sem predadores. O avanço das lontras, que expandiam seu território a uma taxa de aproximadamente 15% ao ano, destruía os bancos de mariscos comerciais locais. A perda econômica anual para a pesca de invertebrados na ilha de Vancouver foi calculada posteriormente em cerca de 7,3 milhões de dólares canadenses. Os opositores apontavam com razão que o retorno do predador significava desemprego e perda de segurança alimentar tradicional para os habitantes da costa. O conflito entre dados biológicos e prejuízos financeiros reais estabeleceu uma tensão honesta que forçou a ciência a investigar o valor totalizado do ecossistema funcionando em sua capacidade original. Os resultados mensuráveis acumulados ao longo de 5 décadas revelam uma transformação que superou as previsões mais otimistas dos biólogos. O pequeno grupo inicial de 89 animais inseridos na Baía de Shecklezet multiplicou-se de forma extraordinária, alcançando uma população superior a 8.100 indivíduos, de acordo com os levantamentos mais recentes
do Serviço Federal de Vida Selvagem da Colômbia Britânica. O território ocupado pelas lontras expandiu-se por quase toda a costa oeste da ilha de Vancouver, avançando em direção à costa central e ao arquipélago de Haida Gwaii. O impacto biológico dessa expansão gerou um aumento medido de 37% na abundância geral de vida marinha nas áreas recuperadas. A biomassa de peixes disparou, com destaque para as populações de peixes de rocha e a triplicação dos estoques de peixes da espécie Link Cod, que encontraram nas novas florestas de algas um berçário ideal para seu desenvolvimento. Além do restabelecimento da biodiversidade, a restauração do predador do topo desencadeou bônus climáticos e econômicos colaterais de escala global. Um estudo pioneiro conduzido pelos professores Chris Wilmers e James Estes demonstrou que as florestas de algas protegidas pelas lontras marinhas possuem a capacidade de sequestrar até 12 vezes mais dióxido de carbono da atmosfera do que os sistemas degradados pelos ouriços. As macroalgas absorvem o carbono dissolvido na água durante seu crescimento acelerado e, ao morrerem, afundam e depositam esse material no fundo do oceano profundo, confinando o carbono por séculos. Esse mecanismo biológico transformou um mamífero de 45 quilogramas em uma ferramenta natural de mitigação climática. Uma análise econômica abrangente determinou que os benefícios financeiros gerados por essa recuperação superam as perdas da pesca de mariscos por uma margem ampla. O incremento no turismo de observação de vida selvagem, a melhoria na pesca de peixes de linha e o valor da retenção de carbono representam um aumento de 7 vezes no valor total dos serviços ecossistêmicos em comparação com o período de ausência das lontras. Apesar do balanço ecológico amplamente positivo, os dilemas sociais e humanos permanecem como questões complexas e não resolvidas. O ganho financeiro trazido pelo turismo de base e pelos créditos de carbono não flui de forma automática para as mesmas famílias de pescadores locais que perderam suas rendas com a redução dos bancos de moluscos e ouriços. Para mitigar essa assimetria, cientistas e formuladores de políticas públicas trabalham atualmente em conjunto com as primeiras nações litorâneas para desenvolver modelos de manejo equitativos. Estuda-se a implementação de mercados de créditos de carbono, azul, para que os dividendos gerados pelo sequestro de gases estufa nas florestas de algas sejam revertidos diretamente para o sustento e a autonomia das comunidades locais afetadas. O modelo de restauração por cascata trófica, documentado na ilha de Vancouver, serve hoje de referência para projetos de conservação ambiental em múltiplos continentes, redefinindo a engenharia ecológica ao demonstrar que a reintrodução de um único elo-chave pode regenerar sistemas complexos sem a necessidade de intervenção tecnológica humana contínua. Pense novamente naquele fundo de mar estéril e silencioso de 1969, onde a única visão era a rocha nua, recoberta por uma camada espinhosa e rosa. Hoje, o pesquisador que submerge na baía de Checleset encontra uma coluna de água de 30 metros preenchida por hastes douradas que ondulam suavemente com a maré, cercadas por cardumes densos e iluminadas pelos raios de sol que cruzam a copa vegetal. Na superfície, grupos de dezenas de lontras repousam unidas, envolvendo seus corpos em pedaços de algas para flutuar em segurança enquanto dormem. O equilíbrio foi restabelecido não por máquinas, mas pela fome implacável de um predador que apenas buscava sua própria sobrevivência. A lição permanente deixada por essa jornada científica é que a natureza não precisa que projetemos cada centímetro de sua recuperação. Ela precisa apenas que devolvamos os guardiões que nós mesmos retiramos de seu lugar de direito.